Salvador, da paz do Senhor Jesus. Vamos começar nossa leitura bíblica. E vai fazendo oração. Oremos. Oremos. Maravilhoso Deus, o Pai. Abençoe essa programação que agora começa. Abençoando a minha pessoa. Todo irmão Ramon, sobre rádio, todo o Facebook, todo o canal de evangelização, os dias de hoje. 20 de fevereiro de 2026. Ser um dia com muita paz, amor, saúde, prosperidade, Então, vamos ler a nossa leitura e começar a ler, a nossa leitura. Estamos no livro de Marcos. Estamos no versículo, capítulo 3, a partir do versículo 20. A blasfêmia dos escribas. Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender. Porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul. E pelo maioral dos demônios, repele os demônios. Então, convocando Jesus, lhe disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens sem primeiro amarrá-los. Só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Amém. Então, aqui ele estava com a multidão, como sempre, né? E ele foi para casa e a multidão também acompanhou ele. E o discípulos, de modo que não podiam nem comer, né? E quando os parentes de Jesus, os próprios parentes de Jesus, ouvindo isso, a fama dele, que onde ele ia, arrastava a multidão, nem em casa ele podia estar em paz nem para comer, queriam prender Jesus, porque dizia que ele estava fora de si, quer dizer, prender, que ele quer dizer assim, no hospital, talvez assim, de gente que está fora de si. Eu entendi mais ou menos isso. E os escribas que haviam descido de Jerusalém, né, diziam também estar possesso de Beelzebul, né, que é o espírito mau. Eles achavam, né, e pelo maioral dos demônios, que eles pelos demônios, eles achavam que Jesus não tinha espírito de Deus, e sim espírito do inimigo, né, ele pensava, né. Ou ele pensava, ou eles estavam blasfemando, né? Eles estavam criticando, eles estavam fazendo um pouco de Jesus, né? Que é uma coisa, um pecado horrível, tremendo. Então, convocou Jesus a eles, né? E disse, por meio de parábola, como pode Satanás expelir Satanás, né? Porque ele estava expelindo demônios imundos, né? Então, como o demônio imundo podia expelir demônio imundo. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, então o reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, então a casa não poderá subsistir. Quer dizer que não era então nada de espírito mau, não tinha como. Aí se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente, claro, para roubar os bens, ele explicando também aqui, né? Sem primeiro amarrá-lo, só então saqueará a casa. De verdade vos digo
que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, a efêmera, proferir, mas menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que esse não tem perdão. E eles estavam blasfemando tipo assim, parecido assim com o Espírito Santo, né? Porque eles que Jesus tinha demônio, né? Assim, Jesus tem o Espírito Santo em si, né? E eu achei parecido, espero que não tenha sido, né? Mas eu sei que a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu acho que é assim, a pessoa não quer se blasfemar contra o Espírito Santo. Tem gente que acha que qualquer coisinha mas eu não acho que seja qualquer coisinha. Para ser um pecado sem perdão, tem que ser uma coisa muito grave. Tem que ser assim, fazendo um pouco de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, razoando, né? Porque tem muita gente para tudo nesse mundo. Aí eu acho que é mais ou menos isso, acho eu. E eles acham que Jesus, aqui na Bíblia diz que Jesus dizia isso, porque eles iam estar possuídos do Espírito imundo, né? Que eles estavam fazendo, como eu acabei de falar, um pouco do próprio Jesus. E o Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, né? Mas ele diz que não tem perdão, mas se, meu texto é com o Raimundo, não tem perdão, mas se ele quiser perdoar, ele perdoa, porque ele é o dono de tudo. Ele diz que não perdoa, mas de repente ele quiser perdoar, ele perdoa, porque ele é o dono de tudo, ele é todo poderoso, ele é quem manda e desmanda, faz e desfaz, né? Então ele perdoa, se ele quiser perdoar todos os pecados, todos os dias ele perdoa, né? Porque Deus é o dono de tudo, né? Deus é todo poderoso, Deus é Deus, amém. E Deus é maravilhoso, amém. Então vamos ver aqui se a gente colocar aqui o irmão Raimundo. Espero que está travando. Eu acho que cuidado. Vamos ver se a gente coloca aqui no tem que ser estar disponível. O irmão Raimundo, ele fala sempre que via telefone ele não tem celular digital, então ele fala ligação normal mesmo. Pai Senhor, o irmão Raimundo já está por aqui, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Francisco, a paz do Senhor, os cadeiras campeões da Rádio Autônoma e a todos os da Rádio Autônoma, esta programação evangélica pela internet, é o futuro da terra, é a vossa poderosa palavra de Deus, que é amigo de ontem e de hoje, trazendo os livramentos grande e a salvação das almas. Louvado seja Deus e também desejamos a luz da sua sabedoria. A criança que completa a professora de mulher, só para a sua primeira velhinha. O meu primeiro ano, parabéns aos que estão até saindo hoje lá da adolescência, né? Que é até os 14 anos. Adolescência, a mocidade, juventude, então eu gostaria de parabéns aos adultos, parabéns aos anciões, aos idosos, parabéns aos aniversariantes do dia,
saúde, prosperidade, vida, abundância. Posso dizer, com alegria, eu, minha casa, minha família, eu, ao Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador e Deus, único e suficiente. Então, parabéns a todos os anos de pregação e também proteção para a nossa cidade, né? A cidade grande, como Mostaró, né? A doença, a cidade grande, né? O maior, a cidade atualmente, com o bem maior, a violência de título, o aumento da população, né? Onde tem uma cidade de metade, tem mais um problema, né? Do que uma cidade pequena. Louvado seja Deus, mas louvado seja Deus, reza para nós, orar, né? Pedir a Deus misericórdia, louvado seja Deus, a volta de Jesus Cristo, para nós, para que essa violência se acabe na terra, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você quer que eu leia um versículo? Hein? É para me ler um versículo? Porque eu estava lendo aqui Marcos 3, a partir do versículo 20. Então ele foi para a sua casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul. É pelo maioral dos demônios que espera os demônios. Então, convocando Jesus, lhe disse, por meio de parábola, como pode Satanás expelir Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesmo, não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfemas que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque dizia, está possesso de espírito imundo. Amém. Amém, louvado seja Deus. É uma casa de filhos, não tem entendimento, né? Não tem concordância, né? Não tem diante, porque onde Cristo tem que trabalhar, né? Chegou uma idade, onde tem que cooperar, né? Ajudar, né? Na família, né? Só ali acomodado, comendo. Eu vivi as coisas do difícil, né? Somente o alimento, né? Que é diário, né? E esse aí tem realmente uma família, né? Que essa noitada assim, é todos que vieram, né? Procurar uma família para ajudar. Louvado seja Deus. Lá em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, 10 anos, né? O João já trabalha, né? Ele já trabalha para cooperar, né? Ele estava numa casa que ouviu isso, o pessoal trabalhava e ele pegava mais, tá? O joelho, pegava mais, aí ela né, com aquele juízo, né? Eu fico batizado de roupa, achava medo na mão. Eu acho bem, então, é assim, não pode ter uma pessoa trabalhando para mim, como pessoas na praia, viajando, querem morar na praia, e eu vou na casa só lá no lá. A família tem que dar a vida, a mulher, os filhos, se puder fazer para prosperar. E tem, né? Comércio, né? Ele comércio, que tem loja, né?
trabalho por 19 anos. 9 anos. Eu comecei a ganhar uma economia por 9 anos, era levar a merenda para o bancário. Eu já me lembro do nome dele, Luiz. Eu ia lá, naquela de ficar sentado esperando até que a mãe me preparasse o lanche dele, eu ia deixar. Tinha um menino de rua que fazia isso para tomar, né? Tomar, ele pastorava, uma vez que ele tentou, mas não conseguiu, ele veio no banco, ele quis me esperar, eu fui para os fundos do banco e lá por Augusto e sobre outra rua, né? Nessa poeta, seguro, né? Rua, gente chamado Periféria, mas eu não tive 9 anos, né? Na universidade já cooperando, né? Assim eu tive, na minha realidade eu já trabalhava numa lojinha de profissão e no anterior eu sempre fui, trabalhei estudando, conhecendo terreno, né? Conhecendo lojas de terra, passando por aí uns 30 anos mais conhecendo lojas de terra. Bacana o trabalho, né? Para a família, né? Cooperando, eu fazer aleluia, glória a Deus. Ter a consciência de casando, deixar o seu próprio lado, para que o filho ajude, né? Dependendo da situação financeira dos pais, os pais ganham mais que os filhos, mas também tem também pais que ganham também filhos que família a mais também. É muito importante a família também, sempre do lado de Deus, cada um diante de Jesus, ligações, cooperar com a sua família. O importante é se capactar de, porque a união é uma corrente poderosa, né? Progressiva, né? Uma família unida, mas talvez, né? Mas talvez, do lado e do lado, seja Deus. Cada um vendo a necessidade do outro e depois eu, né? Cooperar, né? Cooperar com a sua família, né? A união e a coisa que Deus ali, né? Ajudando, né? Ao progresso daquela família unida, né? Unida. Então, aqui com a música, né? Com a música, eu vou provar, eu vou saber, a família unida, né? Realmente, de muito na frente, e progresso. Então, a música é unida, é a força da vida, né? Louvado seja Deus, aleluia, sempre vendo a necessidade, podendo também as suas limitações, condenar, louvado o nosso Deus, então está ali, né? Onde a união, onde há impedimento, ele está ali dando força, e cooperando com a família para pedir, louvado seja Deus, porque a união agrada a Deus, né? A prática da caridade, a prática do amor, né? Agrada a Deus. Uma câmera de segurança de um cemitério registrou algo inexplicável. Ficando naquela, né? Deixando a família faltar nada, né? Por causa daquela família, diante da sua palavra, né? Apesar do amor, né? A união, né? Só acontece o Salmo 103, né? Só como sua mulher que o irmão morre por Deus, né? Então, só como o seu mulher, quem é o união, né? Louvado seja Deus. Então, muito importante a união traz muito progresso, muito progresso. Nada me diz que é um lado, outro para outro, cada um vive na sua vida,
se interessar pela vida do outro. A família é a comprovante de Deus, sempre está ali, né? Meditando, né? Verificando como está a situação, tem famílias que tem pessoas ricas, outras não é economicamente mais pobres, né? Mas aqueles que têm um bom salário, né? Bom salário, eu consigo ajudar aquele lado, a sua família, aquele parente, ela tem uma situação mais difícil, eu acho que a gente diz que aquele que não foi dos seus, negou a fé e é pior do que o fé. Esse é a situação que você mata toda a família. Se afasta, dá conta, acha que não tem nada a ver, né? Que não interessa para ele aquela situação, não é? Porque ela própria do amor, né? Da misericórdia, diante daquele parente que já não passando uma situação difícil e provavelmente Deus impossível, né? Cooperar, né? De alguma maneira para melhorar a situação do seu parente. Pode ser primo, pode ser irmão, pode ser sobrinho, filho, não importa. O importante é, se eu puder ajudar alguém, eu chegarei a qualquer momento. Como da igreja tem a cesta básica, né? Agora diz, né? A cesta básica, na igreja, eu sempre levo, né? Porque não é só alimento, né? Que a família de irmão que está passando uma dificuldade, né? Eu sempre levo um passo, né? Que é necessário, sabonete, sabão, detergente, tudo que precisa de uma casa, não só o arroz, o feijão, o macarrão, a carne, uma casa precisa também, né? E, né? A vassoura, detergente, operando, né? Colocando aquela parte ao lado para misturar com a margem de alimento, né? Fazendo a sua construção, nós temos com a casa necessária para que tudo muda. Eu só digo, aquele palito na casa, o palito não é o certo. Até a caixa de fósforo é necessário colocar na cesta básica do lado esquerdo para acender o balcão, porque tem o nome elétrico, né? Não tinha, né? Era o fósforo, né? O fósforo do esquerdo para acender ali, o branco do lado esquerdo, mas também a bolacha, o pão, o arroz, o bancário, uma casa necessita. Cada vez, considerando a cesta básica com a necessidade daquele mundo, nós somos uma família. A maior família da Terra são os cristãos, né? Os cristãos. Então, se está tendo uma situação boa, né? Como Deus está passando dificuldade, então eu, na misericórdia e nas suas obras, né? E a fé sem obra, sem a morta, então naquela boa obra, é claro que a obra não salva ninguém, né? Quem salva é a nossa fé, que é escrito, como não salva Deus, mas as boas obras é necessária as boas obras. As boas obras de Deus é necessária a Deus. É enfrentado com fome. É isso que Deus faz de Deus. Você que está ocupado, está doente, a gente pode estar. Está barulho, está uma roupa. Está pesado, aí que é
estava com fome, e a estava com medo, obrigado, estava tinha que trazer uma rua, estava com ele, estava na prisão, a gente vem para nós, vem aqui, depois ajuda aos necessitados, e ele venha para benditos do Pai, aleluia, aleluia, e aquela história, né, a lareira, e lá ninguém foi de fora, e eu ia até a televisão, uma cheia nada. O que aconteceu? Quando ele faleceu, foi levado pelos anjos decaídos para a mulher. E lá foi levado por 10 anos para o céu. Aleluia. E sofreu muito aqui na terra, mas ela deveria. Não é enganando, levantando o mal, roubando a lei, pessoas que vergonha de praticar, necessidade, não é lado de necessidade, quando lá faz muitos anos e ajoelho ao código de Jesus. Então, aleluia, vamos crer, mas com boas obras, obedece a graça de nosso Jesus, obedece a oportunidade. Amém. É verdade, né? Jesus. As boas obras diz que ela não salva, né? Mas também o hino diz que no céu não entra pecado, né? Então a gente tem que ser bom, né? Tem que ser caridoso, ajudar. Isso influi muito, né? Eu acredito que tem muita influência na salvação, né? Então nós vamos ler aqui o nome das pessoas que nós estamos fazendo oração por mês de fevereiro. Nós estamos orando por irmão Raimundo, irmão Chiquinho, irmã Ritinha, Rosário e Rogéria, João Batista, Ana Ilse, Heitor, José Odaí, Eudásio, Maria Feitosa, Cleudenice, Cida, ela estava doente, graças a Deus, ela está bem melhor, né? Luzia, para a construção da nossa igreja, todos carentes de oração. Obrigado por acabar maravilhoso, meu Pai ontem. A nossa falou, não vai receber, não sente a lareza, aleluia, por Jesus, não, né? A tua vida sangue da minha família, da igreja também, do parceiro, da feita básica, a gente procurando cooperar com a necessidade daquele irmão que está passando um momento difícil, aquele empregado, está doente, o salário é pouco, o rico aquele que tem mais que tem cimentado aqueles que estão passando necessidade, porque para quem não tem, o povo é pouco, né? Mas quem não tem, beneficiado, pouco não é aquela pessoa não tinha nessa pessoa, não tinha ali, mas quanto mais a gente puder ajudar a nossa família, que seja a família parente, nossos parentes, ou nossos irmãos de fé, nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos com somente a fé, mas também o amor, né? O amor por Deus, Jesus estava pregando, né? E aí lá em Israel, quando a chegou o Jesus, o povo estava ali no meio de Jesus, nessa hora, aí chegou lá com o pão dos discípulos, e os discípulos com aquela multidão que estava com a mão, e orou Deus, porque ficou aqueles quando desciam, e alimentou aquela multidão, que era 5 mil homens, agora, modernos
certo o uso também das coisas materiais. Louva-se também de preocupar com a nossa alma, com a nossa saúde. Obrigado, Pai, por essa oração permanente de Deus e tornar a vida das pessoas com prosperidade, felicidade e também espiritual, saúde física, mas também espiritual. Louvado seja Deus físico, a vida de conforto de espírito. E todos também louvado seja Deus, louvado pelo seu trabalho, abençoado para setor para o homem, produzido na sua trabalho. Louvado seja Deus, Deus abençoe e tiver seguro, tenha responsabilidade de se voltar e voltar por algum motivo, avisar ao patrão ou à patroa, nunca poderia explicar o motivo, porque está um motivo, porque nunca foi ao trabalho, porque trabalho não vai ter um emprego depois de quem quiser procure segurar. Meu bem, salário, mas pior é nada. Pior é não ganhar nada. Então, se tudo é emprego, haja com responsabilidade e faltar o emprego, haja como negar patrão ou a patroa. Com o motivo da função daquele emprego. Deus abençoe isso. Então, bom final de semana, Deus abençoe com ele, mas sábado, todo dia bom final de semana. Deus abençoe os namorados, os noivos, os casais, todos porque Deus une o homem para se separar, o caso seja Deus. Deus não vai me deixar pela terra ou fato. Deus vai deixar as coisas, desde o momento da sua mamãe. Eles que nasceram a tomar teatro de na terra, com saúde, com corpo, na árvore de Deus, e com proteger o meu da casa, seja Deus, a minha família, seja Deus, quando eu digo pela palavra de Deus, eu só tinha todo mundo, a boa pessoa, bom final de semana, em nome de Jesus, a proteção. Amém. Então ficamos por aqui, uma boa tarde, um bom final de semana para todos. Tem uma pessoa aqui assistindo, não sei quem é. Sei que botou um cachorrinho aqui acenando. Não sei se é Newton Júnior, que ele sempre assiste. Ele não está aparecendo aqui, mas Deus sabe quem é. Então seja bem-vindo, Deus abençoe com sua família. E até amanhã, se Deus quiser. Amém.